Você sabia que quase toda a filosofia, a ciência e a espiritualidade moderna nasceram de um único mestre? Um ser tão avançado que os antigos diziam que ele dominou a vida, a morte e os espíritos. Esse mestre foi Thoth, ou Hermes Trismegisto. E o que ele ensinou pode mudar a forma como você entende a realidade. Um mestre que teria vivido antes das civilizações que conhecemos, trazendo sabedoria espiritual avançada. Os textos mais antigos herméticos fazem parte do Corpus Hermeticum, traduzido no Renascimento, e eles foram traduzidos para o latim no ano de 1460. Os manuscritos foram trazidos da Grécia e sua tradução foi de tanta importância que na época eles mandaram parar a tradução de Platão para priorizar Hermes. Ou seja, Hermes era mais antigo e mais importante que Platão. Quando os textos antigos herméticos chegaram a Florença, os renascentistas acreditaram ter encontrado a sabedoria primordial da humanidade. E muito mais antiga que a Grécia e mais antiga que o Egito visível, era um eco da Atlântida. Thoth, como era conhecido no Antigo Egito, conta nas tabuletas de esmeralda que ele veio da Atlântida. E quando ela estava para afundar, os grandes mestres ordenaram que ele partisse, levando consigo todo o conhecimento na qual ele havia sido iniciado. E assim, como descrito nas tábuas de esmeralda, Thoth pegou a sua nave e foi para o Egito, levando alguns aprendizes. E assim, ele iniciou a grande civilização egípcia. E também foi ele quem construiu a grande pirâmide, que mais tarde foi atribuída a Gizé. De lá, ele dividiu seus discípulos pelo mundo a fim de espalhar o conhecimento. Thoth era descrito como um pássaro íbis, que também era o símbolo da sabedoria. E os antigos escritos diziam que Thoth havia mergulhado nos grandes mistérios que envolvem o visível e o invisível. Ele foi iniciado nos segredos que regem nossa existência e os caminhos que a alma faz antes e depois de habitar o corpo. Sendo assim, ele não experienciava a morte, mas ele podia trocar de forma, se assim desejasse. E dessa forma, ele foi visto na Grécia como Hermes e não como um pássaro na época do Egito. E era chamado de Hermes 3 vezes grande, ou 3 vezes nascido, pois era Thoth, o Atlante, Thoth, o egípcio, e Hermes. As áreas influenciadas por Hermes foram filosofia, neoplatonismo, o gnosticismo, escolas esotéricas gregas e egípcias, medicina holística, alquimia, que depois gerou a química moderna, e muitos cientistas eram hermetistas. Newton escreveu mais sobre a alquimia e o hermetismo do que sobre a física. Carl Jung, pai da psicologia profunda, também era grande estudioso do hermetismo. Ou seja, o hermetismo também influenciou a psicologia moderna. O hermetismo é a raiz silenciosa da árvore da filosofia, da ciência, da psicologia, da alquimia e da espiritualidade. Quase tudo que hoje chamamos de lei universal começou aqui, no hermetismo. E a obra Corpus Hermeticum é considerada de origem pré-histórica e iniciática por muitas tradições esotéricas. Agora vamos falar sobre o Kybalion. Publicado em 1908 e assinado misteriosamente como Os Três Iniciados, o Kybalion é um livro moderno que revela as leis espirituais universais herméticas. Ele não cria nada novo, mas resgata a essência da sabedoria hermética, preservando princípios ancestrais que atravessaram civilizações. Esse livro nos facilitou organizando as leis herméticas. Resumindo, as leis herméticas são mentalismo, lei da correspondência, lei da vibração,
lei da polaridade, lei do ritmo, a lei da causa e efeito e a lei do gênero. A primeira lei, que é a lei do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental, a realidade começa na mente. Pensamentos são semente. O que você mantém na sua consciência, você alimenta no seu campo e no mundo. Para mudar a sua vida, você tem que começar mudando a vibração mental. Tudo nasce na mente. A realidade é um espelho da nossa consciência. O que você cultiva dentro, floresce fora. Domine a mente e você domina o universo que vive dentro de você. Lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. O universo é fractal. Seu mundo externo reflete o seu mundo interno. Curar dentro transforma fora. Nada é separado, tudo ecoa. Lei da vibração. Nada está parado, tudo vibra. Tudo é energia em movimento, emoções, pensamentos, matéria. Vibra alto, atrai alto. Vibra baixo, atrai baixo. Gratidão, amor, presença e verdade elevam a vibração e mudam o seu campo. Agora vamos para a quarta lei, lei da polaridade. Tudo tem dois polos, luz e sombra, calor e frio, amor, ódio. Eles estão sempre em polaridade, não são inimigos, são extremos, em um mesmo espectro. A sabedoria está em transmutar do medo para a coragem, do ódio para o amor, da ignorância para a consciência. Quinta lei, lei do ritmo. Tudo tem fluxo. Marés, respiração, estações, ciclos da alma. Há momentos de ação e momentos de recolhimento. Quem luta contra o ciclo sofre. E quem flui, cresce com harmonia. Sexta lei, lei de causa e efeito. Nada acontece por acaso. Toda ação gera uma reação, toda escolha tem uma consequência energética. E não é punição, é alinhamento, aprendizado. Criadores conscientes escolhem com clareza. Agora, sétima lei, lei do gênero. Tudo tem princípio masculino e feminino. Na natureza, na mente, no espírito, o masculino cria direção, foco, ação. O feminino cria intuição, receptividade, gestação, iluminação. Não é negar os polos, é uni-los entre si. Então, vamos refletir e aplicar esses conhecimentos em nossas vidas. Hermes conta nas tábuas de esmeralda deixadas por ele que, ao alcançar um grande nível de conhecimento e sabedoria, os senhores de orbes mais elevadas o libertaram deste planeta e pediram que ele escolhesse o que ele quisesse. Ele teria o direito de escolher o que ele quisesse, viver em outros planos, em outras dimensões, de acordo com seus pensamentos. Mas ele, amorosamente, escolheu ser professor de homens. Então, vamos aqui honrar ao mestre Thoth Hermes Trismegisto.